over into cold hearts. Olá, amigos e também irmãos, você que gosta de estudar a Bíblia, você que gosta de verdade, eu quero estar passando aí umas verdades bíblicas. Olha, desde já, coloca na cabeça. Eu vou falar de terra plana, mas eu vou falar de Bíblia. Eu vou dar algumas pinceladas referente a alguns matemáticos que teve a ideia aí de colocar a Terra como esférica, a Terra como globo. Mas neste vídeo eu quero falar que a Bíblia concorda que a Terra é plana. A Bíblia concorda que a Terra é plana. Bom, mas para você que gosta de estudar a verdade, que gosta de Bíblia e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, eu quero deixar alguns versículos bíblicos para que você analisa, seja aí um verdadeiro estudante da Bíblia. Aquele que não acredita em mim e não acredita em ninguém. Mas como cristão, aquele que acredita na Bíblia e que as tem a Bíblia como a palavra de Deus, tá? Você que conhece a Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ali diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. A minha Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Agora, diz para mim uma coisa. Que escritura é esta que o apóstolo Paulo está se referindo? Meus amigos, irmãos, estudantes das Sagradas Escrituras, você que é cristão e as tem a Bíblia como livro regra de fé, saiba que a escritura que Paulo está se referindo são as escrituras escritas pelos judeus antigos, ou seja, a Torá. Ele não está falando do Novo Testamento, porque na época o Novo Testamento ainda não tinha, estava sendo criado. Ele está falando do Velho Testamento, está falando dos livros sagrados dos judeus. Ele está falando exatamente da Torá, do Salmo, do Provérbio, dos livros históricos, dos profetas, que foi inspirado por Deus para escrever as Sagradas Escrituras, do qual o próprio Deus velou por ela até hoje para que ela chegasse até nós, tá? Então, estas escrituras que foi inspirada são as escrituras a Torá, dos judeus, tá bom? E ela serve para ensinar. Agora, meu irmão, ensinar o quê? Verdade ou mentira? Ela instrui em justiça. Que tipo de justiça? A justiça que fala verdade ou a justiça que fala mentira? Não se sabe exatamente quando as pessoas tiveram a ideia da esferidade da Terra. Mas a gente sabe que os primeiros registros aí é do século
Esse primeiro registro aí talvez do século V antes de Cristo. Mas a ideia mesmo partiu de Platão, tá? Partiu, apesar que ninguém tem a ideia por si só. As pessoas vão copiando vão copiando, tá? Um copiando do outro. E assim vai formando-se uma melhor ideia. Bom, eu quero dizer que a ideia de Platão, a ideia de Aristóteles, de Sócrates, esses matemáticos gregos e persas que viveu na Grécia, esses matemáticos antigos, ninguém deu orelha mais para eles. Mas nós temos na nossa era agora, século I, primeiro século, não, segundo século, né? Do ano 100 ao 170 da nossa época, depois de Cristo, teve um matemático por nome de Cláudio Ptolomeu. Esse matemático, ele era um astrônomo grego também, tá? Ele viveu em Alexandria. Ele foi o autor da mais completa obra sobre a astronomia e a geografia, certo? Da antiguidade. E ele foi um cientista grego também, tá? Suas ideias sobre o universo foram adotadas durante toda a Idade Média. Foi aceito essa ideia dele. Essa ideia dele foi aceita até por volta de 1500, 1600, quando surgiu alguns outros matemáticos que resolveram contrariar, resolveram estudar as ideias de Platão, resolveram estudar as ideias de Aristóteles e de Sócrates. Resolveram fazer nascer de novo as ideias dos antigos. E por volta de 1500 e alguma coisa, tá? Eu vou mostrar aqui algumas datas. Eu acabei colocando aqui no computador. E vou até ler alguma coisa aqui, tá? Não dá para guardar tudo na cabeça, né? Então, esse Cláudio Ptolomeu aí, a sua tese era de que a Terra ocupava o centro do universo, ou seja, a Terra é que era o comandante de todo o sistema. E até por volta de quase 1500, essa ideia era tranquila, tá? Era por aí mesmo. E também todo sistema acreditava que a Terra era plana. Mas até que surgiu aí alguns matemáticos, do qual Galileu é um deles. Bom, aí quem que confrontou aí a ideia da Terra plana? Que voltou a estudar essa ideia? Foi Copérnico, tá? Copérnico, aí veio Galileu, tá? Galileu era um italiano. Aí ele tentou explicar aí a lei da gravidade. Bom, no século III a.C. tivemos vários matemáticos, conforme eu falei, tá? Que eram gregos. Eles fomentavam a ideia
de Platão sobre a Terra esférica. E aí eles entraram em conflito com a ideia aí de Ptolomeu, tá? Então teve Sócrates, Aristóteles, entre outros, da época antes de 300 anos antes de Cristo, que tinha essas ideias malucas. Daí pintou aí o Cláudio Ptolomeu. Século XV aí, pintou aí o matemático Copérnico e também Nicolau Copérnico. Ele era um dos pais da astronomia moderna. Nasceu em Toruń, na Polônia, em 1473, tá? No século XIV da nossa era. Copérnico era monge, matemático e astrônomo. Ele é o autor da teoria heliocêntrica, segundo a qual o Sol é o centro de tudo, tá? Isso agora no século XV, tá? Da nossa era. Então ele está aí, Copérnico tem estudado a história do século III a.C. de Platão. Galileu, ele viveu aí no século VI. Foi um matemático, físico, astrônomo e filósofo. Ele era italiano, tá? E ele estudou aí sobre a Terra esférica aí, né? Das ideias de Copérnico. E ele resolveu dar um aperfeiçoamento nessas ideias, tá? Eu estou falando isso para vocês que eu estou dando uma pincelada, mas meu negócio é Bíblia, tá? Meu negócio é Bíblia. Lembra que nós lemos 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16? É Bíblia. Meu negócio é Bíblia, tá? Mas eu estou dando uma pincelada aqui para vocês conhecerem um pouquinho. Bom, no caso aí, esse Galileu, que ele era italiano, ele derrubou por terra as ideias de Cláudio Ptolomeu, que viveu no primeiro século, no segundo século da nossa época, tá? Então, ele derrubou toda a ideia da terra plana. Aí, juntando aí com as pessoas a ideia globalista, aí ele acabou derrubando toda a ideia da Terra plana, tá? Ele, assim como os outros, né, gostava de ser músico, era metido a músico também, tá? Galileu era metido a músico, assim como nós vamos também ver Albert Einstein também, é metido a músico, tá? Agora, o Albert Einstein, este era alemão, tá? Filho de família judia, mas ele era alemão. E acabou até indo para Suíça, tal, tá? Ele era da família judia, na escola ele era ruim, casou 5 vezes. Ele achou o melhor caminho na física, tá? Se aperfeiçoou na ideia de Copérnico e na ideia de Galileu. Ele, quando criança, ele só falou depois dos 3 anos. Era como mudo, tá? Ele gostava muito de música também, metido a música, tá?
ele se confrontou com algumas ideias de Newton. Para ele, Newton tinha razão e não tinha razão. Mas ele usou, Albert Einstein usou as ideias de Newton e também usou as ideias de Copérnico, usou as ideias de Platão, usou as ideias aí e estabeleceu a sua ideia como físico, tá? Com as ideias dos outros, ele estabeleceu a sua própria ideia. E ficou famoso aí com essas maluquices, né? Que ele inventou aí sobre a física, né? A lei da gravidade, as explicações de buraco negro, um monte de besteira aí que Albert Einstein acabou enfiando na cabeça do povo e acabou ficando famoso com isso, tá? Encheu a cabeça de milhões de pessoas e para os globalistas foi um prato cheio. Então, em 1492, começou a acreditar aí que a Terra era esférica. Tá? Começou porque aí Colombo, ao percorrer, aí ficou meio perdido pelos mares, aí acabou ponhando na cabeça que a Terra é esférica. Tá? Em 1521, Fernão de Magalhães, a serviço da Espanha, ele atravessou o Oceano Pacífico e chegou à costa oriental da Ásia. Sua expedição terminou em 1522. Então aí ele, segundo ele, fez uma circunavegação. Ele deu a volta em volta da Terra. Ah. Então todos achavam que a Terra aí, a partir de então, com essa ideia maluca aí de Fernão de Magalhães e também de Colombo, depois dessas conversas fiadas aí, todos entenderam que a Terra era uma bola. Tá? Mas eles ficaram perdidos no mar. Eles acharam isso. Aí não tinha como provar nada disso aí. No final do século XVII, esse Newton foi um astrônomo, alquimista, filósofo, teólogo e cientista inglês, mais conhecido como físico e matemático. Ele apresentou uma solução científica para o problema da gravidade. Foi esse Einstein aí que apresentou. Já Albert Einstein não concordou muito com as suas ideias, mas acabou usando parte das suas ideias, e agora no século XX, tá? Ele resolveu aí a colocar tudo isso aí que hoje as pessoas acreditam, tá? Mas nós sabemos que nenhum destes matemáticos, nem do terceiro século antes de Cristo, nem agora do século XIV, século XV, XVI, depois de Cristo, nenhum destes eram verdadeiros judeus, tá? Assim, Albert Einstein tinha sangue de judeu, tá? Pelo menos é tudo que eu sei. Agora, algum destes foi inspirado por Deus? Alguém pode afirmar isso para mim? Eu não lembro disso, tá? Eu nunca saí da Terra, nunca. E também não acredito que alguém saiu da Terra. A história de que eles foram em 1972, 73, que foram para a Lua, não me convenceu. Sabe por quê? Tem muitas provas de que eles estão mentindo. Bandeira que balança com o vento. Por um outro lado,
Se eles estão falando a verdade, por que hoje a tecnologia é muito melhor? Por que essa história deu um break? Já era para as pessoas estar fazendo excursão para lá. Era para estar super descoberto essa lua. Até hoje ninguém dá explicação de nada. Para mim, eu não acredito nisso. Para mim eles estão mentindo, tá bom? Eu tive uma conversa com o irmão Flávio Schmidt de Carvalho. Siga ele aí, tá? Ele sabe quase tudo o que ele fala, ele sabe o que está falando. Nós estávamos falando sobre terra plana e eu falei para ele, viu, para mim, não importa que se a terra é quadrada, redonda, ou se a terra é bola, para mim tanto faz. O que vai mudar para mim? O irmão Flávio falou para mim, é bem verdade que o formato da terra não vai mudar nada mesmo para você. Mas a sua crença, a sua forma de crer, essa muda. Porque uma vez você crendo em terra esférica, terra bola, você crendo em terra globo, você está do lado dos globalistas. Certo? Uma vez você crendo que o Sol é quem comanda tudo e que a Terra é submissa ao Sol, você está valorizando o Deus Sol. Você está do lado do globalista. E os globalistas acreditam que o Natal é o nascimento de Jesus. E Natal não é nascimento de Jesus. Jesus não nasceu em dezembro, lá é muito frio isso aí. Pesquise para você ver. Então Jesus não nasceu no Natal. Quem nasceu no Natal foi Tamuz, tá? Filho de Samíramis, filho do construtor da Torre de Babel, cidade de Nínive, tá? Filho deles, está na Bíblia. E então Tamuz nasceu em 25 de dezembro. É o nascimento do Deus Sol. Tá? E uma vez eu acreditando em Terra Globo, eu posso acreditar no Natal. Eu posso acreditar no descanso do domingo, domingo sum, como dia de descanso. Porque a Bíblia diz, em Daniel, capítulo 7, versículo 25, que iria aparecer um homem que mudaria tudo, o tempo e a lei. E esse homem apareceu em 313, 325, 321 precisamente. Ele mudou o dia de descanso, de sábado para domingo. Agora, é claro que eu não quero falar de sábado, estou dando uma pincelada só também, tá? Não precisa desligar o vídeo, não vou falar de sábado falando. Deus estabeleceu o sábado para descanso, ele abençoou, santificou e descansou. Em Êxodo 20 ele disse, lembra-te, porque alguém iria esquecer, lembra-te do sábado para descansar, tá? Agora as pessoas dizem que foi trocado pelo domingo. Por que eles dizem isso? Porque eles dizem que Jesus ressuscitou no domingo. Não é verdade. Você vai ver em Mateus 28, versículo 1, que as Marias foram no fim do sábado ao sepulcro. Você vai ver aí no verso 2, creio eu, que no fim do sábado houve um terremoto. Antes das Marias chegar lá, aconteceu um terremoto. E Jesus ressuscitou na hora do terremoto. Para as pessoas que acreditam que Jesus ressuscitou no domingo, então me mostre um versículo bíblico dizendo que Jesus ressuscitou no primeiro dia.
Você não vai encontrar esse versículo bíblico. Quem mais se aproxima em dizer o horário que Jesus ressuscitou é Mateus, que diz que houvera um terremoto e possivelmente ele ressuscitou na hora do terremoto. Eu creio 100% assim, tá? Naquela noite, como diz o ditado, a noite foi uma criança para os discípulos e as Marias. Eles não dormiram aquela noite, eles foram 2 ou 3 vezes ao sepulcro. Foi mais de uma visita, tá? Então, para mim, que acredito em terra globo, também posso acreditar no nascimento de Jesus no Natal, posso acreditar que Jesus ressuscitou no domingo, porque eu estou do lado dos globalistas. Tá? A Bíblia, para mim, ela é a verdade. Ela é a verdade. Para mim, a Bíblia é a verdade. Se eu não tenho a Bíblia como verdadeira, então eu estou perdendo tempo com um punhado de Bíblia aqui em casa. Eu não sirvo para ser cristão se eu não consigo acreditar na Bíblia. Portanto, eu quero levar a você alguns versículos bíblicos. Vou começar dizendo aqui que em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou o quê? O céu e a terra, não o céu e o sol. Certo? E no 4º dia Deus criou os luminares. Os luminares foram criados para servir a terra, não a terra para servir o sol. O sol foi criado para servir a terra. O sol foi criado para marcar tempo e estação, assim como a lua e as estrelas. Foi criado para marcar tempo e estações. O sol foi criado para governar o dia. Tá? Mas isso, até então, eu não consigo provar nada para você ainda. Mas vou provar dentro da Bíblia. Fique comigo. Eu vou começar falando para você do Salmo 19. A Bíblia afirma que a terra tem coluna. A Bíblia afirma que a terra tem abobadas. A Bíblia afirma que a terra é fixa. A Bíblia me afirma, diz para mim, que o sol tem um caminho a percorrer. A Bíblia, ela diz para mim que a terra tem extremidade. A Bíblia mostra para mim que existe um arco. Tudo isso está na Bíblia. E eu quero mostrar isso para você, tá bom? Eu quero estar mostrando isso para você. Vamos começar aqui com Salmo 136:6. Diz que a terra foi estendida sobre as águas. O que é isso? A terra foi tirada das águas. Então existe águas além do mar, existe água embaixo da terra, e acima disso que nós vemos do céu, dessa expansão, existe um arco, e acima disso também existe águas. A Bíblia diz que existe água acima da expansão e abaixo da expansão. A expansão é esse espaço aonde tem o sol e a lua, as estrelas, as nuvens. Tudo isso aqui é a expansão. E isso está cercado por água. E Deus colocou um arco de vidro sólido. A Bíblia diz isso, tá? Um arco de vidro sólido. Vidro, parecendo vidro. Deus colocou para que essas águas que está em cima não inunde aqui onde nós estamos e nós morremos afogados. Então Deus colocou base para tudo isso. Deus colocou base também para o mar,
aquela geleira que tem lá nas beiradas, para que o mar não saia do seu lugar. O mar não é assim como as pessoas dizem. Eu vou provar isso depois, tá? Isso não é verdade. As pessoas chegam a dizer aí que o navio some, primeiro some aí o casco, o meio e o finalzinho, o último some a bandeira. Meu amigo, minha amiga, se você colocar um binóculo, você vai ver o navio inteirinho novamente. O mar não é torto assim, é plano. Senão as águas derramariam. Não tem sentido, tá? Já foi provado que a Terra é plana, e agora que nós temos aí os binóculos aí bem, que dá para ver longe, dá para você perceber que o mar é plano. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6, ali o apóstolo Pedro diz: pois eles, os homens, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, não os céus e o sol. A terra foi tirada da água. O apóstolo Pedro tem razão ao dizer isso. Bom, vamos à frente. Josué, o que eu quero, essa passagem é interessante. Josué, capítulo 10, versículo 12, versículo 13, ali diz que Josué orou. Josué orou de que Deus entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel. Josué orou e falou: sol, detenha, lua, também para. E o sol e a lua parou, tá? Se deteve, parou. Isso está escrito no livro de Josué e também está escrito no livro do justo Jassar. Se eles escreveram isso, que o sol e a lua parou, será que a Bíblia, sendo inspirada por Deus vai fazer que nem nossa mãe? Vai dizer que as crianças veio de avião só porque não podia falar a verdade? Por que Deus, que inspirou o profeta Josué, porque Josué também era um profeta, era um homem de Deus. Se Deus que inspirou Josué para escrever isso, falou assim: vou falar para Josué que é o sol que para, não a terra. Vou enganar ele, porque senão ele não vai entender mesmo. Viu, mas eu não estou entendendo, viu? Por que Deus, qual razão Deus tinha para dizer que é o sol que parou, se era a terra que parou? Gente, é o sol que parou. Não pode ser a terra. A terra é fixa. A Bíblia diz que a terra é fixa. Quem diz que a terra é uma bola e gira são os matemáticos. São os matemáticos persas, matemáticos gregos. Não é a Bíblia que diz que a terra gira. Quem diz que a terra gira aí é Galileu, é Albert Einstein, esses matemáticos, físicos, que inventaram essas ideias. E você acredita em quem? Na Bíblia ou nos matemáticos? Tá, mas nós tem bastante versículo bíblico aqui ainda. Tá disposto? Vamos lá. Isaías 40, versículo 22. A Bíblia diz que ele, Deus, está assentado sobre o círculo da terra. Tá? E ele vê os homens lá de cima como um gafanhoto. E que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para nele habitar. Deus habita aqui com nós. Ele desenrola como uma tenda. E ele está lá em cima também, sobre o círculo da terra.
Ah, mas a minha Bíblia, ela é revisada e corrigida. Ela é corrigida, minha Bíblia. E ela diz que não é círculo, ela fala que é globo. Quem corrigiu sua Bíblia? Foi o globalista, meu amigo, minha amiga. Quem corrigiu a Bíblia não foi, ela não está nas originais, não está assim. Acha numa Bíblia antiga para mim, não essa corrigida aí pela Sociedade Bíblica, por esses corretistas de Bíblia aí. Essas pessoas são profissionais de línguas portuguesas, inglesas. Eles são profissionais, eles são inspirados, foram inspirados por Deus para fazer essa correção e trocar de círculo para globo. Tá? Pega numa Bíblia antiga, mostra para mim. Bom, vamos para Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Ali fala do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Havia uma semelhança de trono, no caso onde Deus sentado, com uma aparência de uma safira, uma coisa linda. E sobre a semelhança de trono havia como que semelhança de um homem no alto, sobre ele, sentado, acima do círculo da terra, acima do firmamento. A terra é algo que está sobre o controle de tudo. Tá? Salmo 75:3. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu lhe fortaleci as colunas. A terra, meu amigo, minha amiga, tem coluna. Se tem coluna, como que uma coisa esférica que fica girando no ar precisa de coluna? Se nós dizemos que a Terra é esférica, nós temos que entrar em contradição com a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a Terra, ela tem coluna. Tá? Ela tem coluna. A Bíblia diz que a Terra é fixa, ela não se move. A Bíblia diz que a Terra tem extremidade, nós vamos ver isso. A Bíblia diz que a Terra tem um círculo acima dessa expansão. Um círculo para não deixar as águas que está acima inundar aonde nós estamos. Jó, capítulo 9, versículo 6, diz: o que sacode a terra do seu lugar, de modo que as suas colunas estremecem. Só Deus pode estremecer a terra. Só Deus pode mover a terra. Ela está firme sobre colunas. Colunas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Paulo disse assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito que essa sabedoria do mundo, ela apanha o sábio nas suas próprias astúcia. A Bíblia diz que Satanás, se possível, faria descer fogo até do céu e enganaria até mesmo os escolhidos. Entendeu? 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressadamente diz: em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Você garante para mim que esses matemáticos são usados por Deus? Ou usados pelos espíritos imundos para fazer que nós vá contra as Escrituras? Amós, capítulo 9, versículo 6, está escrito: ele é o que edifica suas câmaras no céu
e funda sobre a terra suas abobadas, que chama as águas do mar e derrama sobre a terra, e o Senhor é o seu nome. A terra tem abobadas, tem beiradas, como uma pizza. Salmo 19, aquilo que eu já comecei citando, o Salmo 19, do versículo 4 ao versículo 6, vamos conhecer isso aqui, o Salmo. O salmista diz: por toda a terra estende a sua linha. É um pouco difícil estender uma linha em algo globo, em algo bola. E a sua palavra até os confins do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Bom, confins é porque tem um lugar que finaliza. E sendo globo não tem finalização. O lado que você for, você vai rodear até chegar. Não tem finalização. E pôs uma tenda para o sol. Uma casa para o sol, onde o sol se inclina. O que é e qual noivo sai do seu talamo, sai da sua cama, e se alega como um herói a correr a sua carreira? Eles dizem que o sol está fixo, que o que gira é a terra. Mas a Bíblia aqui ela diz que o sol percorre sua carreira. Como pode algo que está fixo percorrer carreira, correr? Versículo 6, ainda do capítulo 19, do Salmo 19, diz: a sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se esconde do seu calor. Meu amigo, aqui diz que a saída do sol é desde uma extremidade até a outra extremidade. E que ele tem o seu curso de uma extremidade à outra. E ninguém foge do seu calor. Agora fala uma coisa para mim, a Bíblia é mentirosa? Ela está dizendo que o sol tem um caminho que percorre. Quando Josué orou, o sol parou. Ele estava percorrendo o seu caminho e ele parou. Ou mais uma vez, a Bíblia, o salmista é um trouxa. Não entendia nada. Não foi inspirado por Deus, escreveu por conta própria. E agora está dizendo que o sol tem um caminho a percorrer. Salmo 148, 4. Louvai-o, céus dos céus, e a água, e as águas que estão sobre os céus. Então existe água sobre os céus. Isso prova que mais uma vez, que Gênesis 1, o profeta Moisés, Moshe, tinha razão ao escrever que havia água sobre o firmamento e abaixo também. Jó capítulo 37, versículo 18. Acaso podes, como ele, estender o firmamento? Você pode fazer isso? Um firmamento que é sólido, como um espelho fundido. Acaso pode você fazer isso? Nós vivemos dentro de uma cúpula cheia de água, meu amigo, minha amiga. Isso Deus disse para Jó: podes tu estender o firmamento, que é sólido como um espelho fundido, firmamento, a cúpula. O Salmo 96, versículo 10, diz assim: dizei entre as nações, o Senhor reina, ele firmou o mundo, de modo que não pode ser abalado. Ele firmou o mundo de modo que não pode ser abalado. Como que a terra gira, meu amigo, minha amiga? Como que a terra gira se ela está fixada por coluna? Salmo 75, 3, nós já até lemos.
dissolve-se a terra e seus moradores, mas ele fortalecia colunas. Se tem coluna, não pode estar girando que nem uma doida. 1 Crônica 16:30. Trema diante dele toda a terra. O mundo se acha firmado, de modo que não se pode abalar. Pode tremer. Pode acontecer o que acontecer, mas não vai cair. Porque está firme, firmado, com colunas. Só Deus pode mover o planeta Terra. Vamos ver o que o sábio Salomão, abaixo desse sábio só Jesus, mais sábio que ele. Provérbio 8, versículo 27 a 29. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre o abismo, olha aí a cúpula. Quando estabelecia o firmamento em cima da terra, né? Quando se firmava as fontes do abismo. Firmava para essa fonte do abismo não subir e encher o espaço que nós vivemos. Quando ele fixava o mar no seu extremo para não encher a terra, para não sair fora das bobadas, para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando traçava os fundamentos da terra, aonde estava eu? Isaías capítulo 13, versículo 13 diz assim: pelo que farei estremecer o céu e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos exércitos, por causa do dia da sua ardente ira. Meu amigo, minha amiga, neste dia, após o derramamento da 7ª taça, aí a gente vai ver. Possivelmente montanhas se planar. Prédios e mais prédios vir ao chão. Aí é que nós vamos ver. Tá? Jó 26, 10. Marcou um limite circular sobre a superfície das águas, aonde se confina as trevas, a luz e as trevas. Então, existe uma cúpula, conforme diz os terraplanistas. Meu amigo, minha amiga, eu não estou aqui para falar de ciência. Como funciona isso, como funciona aquilo. Eu estou aqui para falar de Bíblia. É sobre a Bíblia, eu estou dizendo que a Bíblia concorda que a Terra é plana. Tá? A Terra é plana. Agora, se vocês têm um maior interesse em conhecer como funciona cientificamente a Terra plana, tem vários terraplanistas por aí, inclusive já têm participado de programas de TVs explicando como funciona na física, em todos os sentidos aí, como funciona. É só vocês procurarem aí os terraplanistas aí nos YouTubes, eles têm melhor explicação. A minha ideia aqui é trazer até você Bíblia. Nada mais além de Bíblia. Eu estou dando umas pinceladinhas aí a respeito dos matemáticos, mas nada mais do que isso, tá? Jó 38:4. Aonde estava tu, Jó, quando eu lançava os firmamentos da terra? Faz saber se você tem entendimento. Firmamento. A terra está firme. Jó 37:18. Acaso tu podes, como ele, estender o firmamento que é sólido como um espelho fundido? Viu? Onde é que está aí a cúpula? Como um espelho fundido? Diz aí os terraplanistas que se você aproximar das geleiras,
lá soltar um foguete, o foguete bate em cima e volta. Eu nunca fui lá, não tenho como provar isso, não tenho como provar nada, tá bom? Aonde está o caminho? Versículo 19 de Jó 38. Aonde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Você notou que aqui combina com o Salmo 19, versículo 6, que fala que tem uma saída, tem um caminho, tem um percurso só a percorrer? Quem está dizendo é a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo, tá? Então, o livro de Jó é um livro bem antigo. O livro de Jó é bem antigo. Acho que tem por volta de 5.500 anos de existência. E o livro de Jó diz tudo isso que nós lemos. Agora, você crê na Bíblia, no livro de Jó, ou você crê nos matemáticos que tem pouco mais de 2.000 anos? Tá? Gênesis capítulo 1, versículo 9 e o 10, diz assim: E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou a porção seca de terra, tá? Então a terra é algo tirado do meio das águas. E no meio das águas ela subsiste. É uma porção seca que está aqui como um barco navegando sobre as águas. E nas veradas existe um círculo para que essa expansão não encha de água. Deus colocou um limite para o abismo, onde sai água, o abismo, o buraco, os mares que estão para baixo, para que não encha de água para cima, inunde aqui. E colocou em cima algo para não deixar a água também descer e invadir nosso espaço. Certo? O versículo 10 de Gênesis 1. Chamou Deus o elemento seco terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que tudo isso era muito bom. No Salmo 74, versículo 17. Tu estabeleceste um limite para a terra, limite da terra. Verão, inverno, tá? A terra tem limites. A terra tem bordas, a terra tem coluna. Deuteronômio 13, versículo 7. Dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra. Viu que a terra tem extremidade? O que significa extremidade? O significado de extremidade é um substantivo feminino que significa parte extrema de um objeto considerado em seu comprimento, ou seja, ponta, fim. Extremidade de um bastão, de uma reta, de uma figura. Então, está dizendo aqui que o povo, desde uma e outra extremidade, o povo que está perto, o povo que está longe, desde uma e outra extremidade da Terra. Terra, o nosso planeta Terra tem extremidade. Ele tem um lugar, um extremo. Extremo significa final, fim, tá? De alguma coisa. Em Provérbio 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou o vento nos seus punhos? Mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu toda a extremidade da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Yeshua, né? O nome do filho. Se certamente eu sabe. Então a terra, meu amigo, ela tem extremidade. Tá? A terra foi Deus encerrou ali
segurou a terra, as águas para não subir, para não descer. Deus colocou limite em tudo. Deus, na expansão, Deus colocou o sol, a lua, as estrelas para servir a terra. Servir como? Marcando tempo e estações. Tá? Não colocou a terra para servir o sol, mas o sol para servir a terra. Então, conforme nós falamos de Josué, Josué orou, está em Josué 10, versículo 13, tá? Josué orou, a lua e o sol parou, certo? E como a Bíblia foi inspirada por Deus, eu acredito na Bíblia, é o meu livro Regra de Fé. Se eu não acredito na Bíblia, eu não sirvo para ser cristão. Concorda comigo? Como que eu vou servir para ser cristão usando um livro mentiroso? Tá? Isaías 38:8. Eis que farei voltar atrás 10 graus a sombra do relógio de Acás, pelos quais já declinou com o sol. O sol tinha declinado, o sol estava percorrendo o seu caminho e ele declinou. E o sol voltou atrás. E o ponteiro do relógio também de Acás também voltou atrás. Será que a Bíblia está mentindo de novo? Mais uma vez? O que você acha? A Bíblia é mentirosa, então? É? Ah, meu amigo, minha amiga. Abacuque também, o profeta Abacuque também. Vamos ver alguma coisa que ele contou aqui. Mais uma mentira que Abacuque contou. O sol e a lua param nas suas moradas. Do versículo, tá? Versículo 11. Abacuque 3:11. O sol e a lua param nas suas moradas. Como que alguma coisa que está fixo pode parar? Aqui a Bíblia diz quem que está movendo. Quem é que está se movendo? A terra ou o sol e a lua? Quem que está movendo? Isaías 11:12. Levantará um pendão entre as nações e juntarão os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, e congregará todos os 4 confins da terra. Meu amigo, minha amiga, o que é confins? Ah, confins é um imposto do governo? Não. Confins é um substantivo masculino, que está no plural, que significa o limite ou extremidade de uma localização física. Certo? O livro de Apocalipse, Novo Testamento, diz assim: depois disso vi 4 anjos que estavam em pé nos 4 cantos da terra segurando os ventos. Bom, como sabemos, aqui se trata de algo simbólico, porque vento significa guerra, anjo não ia segurar vento. Mas nessas alturas você vai dizer assim, bom, se a terra tem 4 cantos, ela é o quê? Bem, a terra pode ser quadrada, pode ser oval, pode ser redonda. Mas agora bola, não tem sentido ser bola. Está muito diferente de ser bola giratória que vira que nem uma doida. Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me os teus bons espíritos por terreno plano. Terreno plano. 1 Timóteo 6:20. O apóstolo Paulo está dando um conselho para Timóteo aqui. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as posições da falsamente chamada ciência. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Está falando para o apóstolo, está falando para Timóteo evitar as conversas vãs e profanas e as exposições da falsamente chamada ciência. Então, Paulo, que era um cara bem elevado na ciência, agora está dando um conselho para Timóteo. Paulo era cientista, hein?
Meu amigo, minha amiga, vamos ficar com quem? Qual nós vamos ficar aqui? Com os matemáticos, cientistas? Ou vamos ficar com a Bíblia? Nós temos que escolher. Não dá para ficar com os dois. Se a Bíblia é mentirosa, lamentavelmente, nós estamos perdendo tempo como cristão e não servimos para ser cristão. E não sei por que estamos lendo a Bíblia, se ela é mentirosa. A Bíblia diz, seja todos os homens mentirosos, mas Deus verdadeiro. Em Apocalipse 22:19 diz que seria tirado e acrescentado coisas dentro da Bíblia. Eu não estou aqui para falar mal da Bíblia, mas eu estou falando mais que bem. O único mal é, se ela está mentindo para mim, eu estou perdendo meu tempo. Mas eu prefiro continuar perdendo tempo e ficar com a Bíblia. Valeu, meu amigo, minha amiga, valeu, muito obrigado. Deixa o seu joinha aí, se tiver alguma pergunta, alguma coisa para nós conversar, comente aqui embaixo, tá? Não vai te custar nada, se inscreva aí no meu canal, não vai te custar nada, tá bom? Valeu, Deus abençoe você. E tem muito mais vídeo aí, tá bom? Muito mais ideia, a gente vai buscar muito mais ideias para poder estar conversando, tá bom? Todo joelho se dobrará ante o trono do Rei, poderoso Senhor.